Olá pessoal, o tema da nossa semana é medidas de dispersão. Observe a média de idade de grupos com 6 pessoas. Então você tem aqui 3 grupos, tá? O grupo A, B e o grupo C, ok? Você está na outra página. E nós vamos tirar a média desses grupos. Ó, nesse primeiro grupo aqui todo mundo tem 20 anos. Então quando eu somo dá 120 dividido por 6 dá 20. Nesse grupo aqui as pessoas têm idades diferentes. O mais novo tem 18 e o mais velho tem 23. A média também dá 20, ok? Nesse grupo C aqui, ó, nós temos uma amostra bem diversificada. Ó. Pessoas com 1 ano, tem uma pessoa com 1 ano e outra com 62 anos. E a média também dá 20, ok? Então, como você pode ver aqui, não basta que a média seja igual, certo? Você tem que saber se os valores que compõem essa média estão próximos ou estão distantes. No caso, por exemplo, aqui, ó, se isso fosse uma distribuição de renda, por exemplo, cada funcionário ganhasse aqui em algum país 20 mil, cada um ganha 20 mil, então nessa empresa a distribuição está ok. Agora, se você pega nessa empresa aqui, ó, você tem funcionário ganhando 1.000 e funcionário ganhando 62 mil. Então a distribuição ela está bem diversificada. Tá? E é isso que a gente vai ver agora. Como você vai identificar quando você tiver uma distribuição mais afastada, assim, né? Os valores estiverem mais distantes um do outro. Então vamos lá. Como a medida de tendência central não é suficiente para caracterizar o grupo C, é conveniente utilizar medidas que expressem o grau de dispersão de um conjunto de dados. As mais usadas são a variância e o desvio padrão. Ok? Então, vamos lá. Ó. A ideia básica de variância é tomar os desvios dos valores xi em relação à média aritmética. Então, tá aqui, ó, somatório de 1 até n dos xi valores, subtraído a média, dividido por n. Né? Sei que você pode pensar assim, nossa, professor, meio complicado isso daí, né? Mas quando a gente fizer isso daqui na prática, você vai ver que é bem simples. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos descobrir a variância do grupo A. No grupo A é muito tranquilo calcular a variância. Por quê? Porque quando você tem todos os valores iguais, a variância é zero. Não tem variação. Tem variação dentro desse grupo? Não tem. Então a variância nesse grupo A é zero. Né? Então vamos ver a variância nos outros grupos. Aqui tem um bem facinho. Ó. A variância no grupo B. Agora sim. A média aritmética... Calcula a média primeiro. Depois, você vai subtrair cada valor da média. Ó. 22 menos 20, 23 menos 20, 18 menos 20, 19 menos 20, 20 menos 20, 18 menos 20. Tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deu 2, deu 3, deu menos 2, deu menos 1, deu 0 e deu menos 2. Depois, eleva ao quadrado essas diferenças, tá? E divide por 6. Tá? No caso 6, porque é a quantidade de elementos do grupo, né? Então você tem a divisão por 6, tá? São 6 elementos dividido por 6. Beleza? Eu tenho aqui também, ó, a variância de novo desse grupo aqui. A média é 20, aí você faz 6 menos 20, 62 menos 20, tudo aqui, ó. 6 menos 20, 62 menos 20, 39 menos 20, 4 menos 20... 8 menos 20 e 1 menos 20, tá? Aí você vai elevar ao quadrado, tá? E dividir pela quantidade de elementos. Então você tem aqui, ó, 513,6. Perceba a diferença, ó, tá vendo? Aqui, 3,6. Aqui deu 513. Você já começa a perceber que aqui você tem uma distribuição bem diversificada, né? Certo? Então vamos lá, a variância é suficiente para diferenciar a dispersão dos grupos. O grupo A não tem dispersão, então variância é zero, né? E o grupo C tem uma dispersão maior que a do grupo B. Então é 513,6 é maior do que 3,6, claro, né? Porém não é possível expressar a variância na mesma unidade dos valores da variável, uma vez que os desvios são elevados ao quadrado. Ó, você pegou o desvio e elevou ao quadrado, né? Então definiu-se a medida de dispersão chamada desvio padrão. Para você não ter, por exemplo, nossa, minha variância é 513, né? Porque fica meio distante. Você tinha lá uma amostra, vou voltar aqui no grupo C, ó, de 6, 62, 39, 4, 8 e 1. Aí você pegou uma variância de 513, né? Qual é o significado disso, né?
Aí você fala, não sei qual é o significado, porque você tem uma unidade bem discrepante da sua amostra inicial. Então, para resolver isso, nós temos o desvio padrão. Como você elevou tudo ao quadrado, basta você tirar a raiz, tá bom? Então, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, tá bom? Então, ó, raiz de 0 é 0, raiz de 3,6, 1,9, raiz de 513,6, 22,6. Está em anos, né? Porque em anos é a unidade que a gente estava trabalhando, é idade das pessoas. Quando você tinha 513,6, essa unidade não poderia ser anos, ok? Essa variância aqui, ela não pode ser dada em anos, tá? Porque você tem um valor ao quadrado. Então, tirando a raiz, você resolveu isso daí. Beleza, pessoal? Vamos lá para o desvio padrão, então. Formulinha do desvio padrão. Ó, é a raiz quadrada, tá? Da somatória de 1 até o n, né? Depende de quantos elementos você tem, dos elementos menos a média aritmética elevado ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por n, tá? Como a gente está falando de elementos, é n. Se for amostras, é n-1. Às vezes o pessoal acha, n-1. N-1 é quando você tem um espaço com amostras, tá bom? Como são elementos, é só n mesmo, tá? Então vamos lá. Ó. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por esses 3 atletas. Então, atleta A, atleta B, atleta C. Qual deles obteve a melhor média? Qual deles foi o mais regular? Tá bom? Então, esse daqui, o cálculo do primeiro aqui, eu vou fazer juntamente com vocês, tá bom? O cálculo do atleta A. Então, ó, o atleta A aqui, assim, ó, ele tem a média do atleta A. 148 mais 170 mais 155 mais 131. Tudo isso aqui dividido por 4. Tá bom? Então eu venho aqui, ó, pego a minha calculadora e faço 148 mais 170 mais 155 mais 131. Ok? Dividido isso por 4, eu tenho 151. Tá? Agora eu vou ter o que, ó? Eu vou pegar esses elementos e dividir pela média aritmética, né? Então eu vou ter aqui, ó, os xi menos a média aritmética. Então vamos lá. 148 menos 151, tá? Aqui fica 170 menos 151. Tá? Aqui fica 155 menos 151. E aqui fica 131 menos 151. Tá? Então, 131 menos 151, menos 20. Aí fala, professor, aqui você colocou negativo, né? Aqui também tinha colocado negativo, né? Mas aqui é só frisar aqui, ó. Quando você fizer o seu cálculo aqui, pode deixar negativo, não tem problema, tá bom? Porque no final você vai levar tudo ao quadrado mesmo, tá? Então agora eu vou me dedicar a calcular a variância, tá? Que vai ser o menos 3 ao quadrado, mais o 19 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, mais o menos 20 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Tá? Então, quando eu fizer a conta aqui, ó, vamos lá. 3 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais 4 ao quadrado e 20 ao quadrado. Professor, mas não é menos 20 e não é menos 3? Mas quando eu fizer menos 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, é a mesma coisa, tá bom? Para não precisar ficar abrindo parênteses aqui na calculadora. Então, aqui eu tenho 196, dá 393 sobre 2, que é 196,5. Beleza? Esse daqui, pessoal, é a variância, né? Para você ter a mesma unidade da sua amostra, você tira a raiz quadrada, né? Então, qual que é a raiz quadrada de 196,5, né? 196,5 aqui, ó. Eu tenho a raiz da 14,01. Então, ó, achei o desvio padrão, achei a média aritmética. Tá bom? Vai fazer, pessoal, a mesma coisa para os outros. O B, o atleta B e o atleta C, né? Eu já fiz aqui, ó, tá vendo? Atleta B calculado, atleta C calculado. Média está aqui, tá vendo? Desvio padrão tá aqui.
Beleza? Essa é a maneira de fazer os cálculos, tá? Eu já peguei aqui, ó, já coloquei numa folha para você olhar, ó. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Média aritmética dos três, tá vendo? Observe quem tem a melhor média é o atleta de 1,51, certo? O salto dele aqui, né, ó. A nossa pergunta era saltos. O salto desse atleta aqui tem uma média melhor. Tá? Aí quando você for calcular aqui, é que eu não coloquei aqui, né? As raízes, 196,5. Isso daqui dá 14,01. 7,25. Isso dá 2,69. E 41,5. Isso dá 6,44. Tá bom? Então, ó. Apesar do atleta A ter a melhor média, o atleta B ele possui uma constância melhor nos seus saltos, né? Os seus saltos são mais próximos, né? Esse daqui ele tem uns saltos um pouco mais divergentes, no caso dos seus valores. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo, né? Vou aplicar isso agora em um histograma, tá? Ó, o histograma mostra o resultado de uma pesquisa sobre a altura em centímetro entre os alunos de uma turma. Calcule o desvio padrão dessa variável. Pessoal, histograma, o que é mesmo? É quando você trabalha com classes, né? Lembra disso daí? Você pega as classes e vai colocando, né? Então, por exemplo, ó, de 153 a 159, de 159 a 165, de 165 a 171, de 171 a 177, ok? Então, você percebe que cada classe aqui, ó, de 177 a 183, você tem 6 centímetros de classe aqui, né, para cada um, né? Ok? Então vamos lá. Ó, eu tenho dois alunos que medem aqui de 153 a 159. Eu tenho, deixa eu ver, 5 alunos que medem de 159 a 165. Eu tenho 8 alunos que medem de 165 a 171. E assim sucessivamente, né? A leitura do histograma, beleza? Agora vamos fazer os cálculos. Ele pede para você calcular o desvio padrão dessa turma, né? Qual é o desvio padrão dessa turma? Então, ó, vou fazer passo a passo com vocês. Primeira coisa, tem que tirar a média para saber qual é o valor que representa cada classe. Então, olha aqui, ó. Ó, primeira classe é 156, a segunda é 162, 168, 174, 180. Beleza. Para calcular a média, eu tenho 2 alunos com 156, na classe de 156, 5 na classe de 162, 8 na classe de 168, 6 na classe de 174 e 4 na classe de 180 centímetros. Tá bom? Vou dividir pela quantidade total de alunos, que no caso são 25 alunos, né? Ó, 2 mais 5 mais 8 mais 6 mais 4. Tá bom? 25. Encontrei a média. Encontrei a média, o que eu vou fazer? Vou pegar agora cada representante de classe e subtrair da média. Então, ó, 156 menos 162,9, tá aqui. 162 menos 169,2, tá aqui, ó. Primeiro tá aqui, segundo tá aqui. 168 menos 169,2, tá aqui. 174 menos 69,2, tá aqui. Ok? E 180 menos 169,2, tá aqui. Beleza? Aí o que eu faço agora? Ó, eu vou pegar e vou elevar todos ao quadrado, né? Elevei ao quadrado, elevei ao quadrado, elevei ao quadrado. Toma cuidado aqui, que é o seguinte, né? Você tem que considerar que você tem, por exemplo, esse menos 13,2, ele aparece duas vezes. Porque tem 2 alunos que estão nessa classe, né? Aqui eu tenho 5 alunos que estão aqui no menos 7,2. Eu tenho 8 alunos que estão no menos 1,2, entendeu? Então você tem que multiplicar aqui os quadrados pelos seus respectivos, pela quantidade que você tem. Tá bom? Então, multipliquei aqui, ó, 2 vezes esse, 5, 8, 6 e 4. Beleza. Aqui eu já encontrei a variância, que é quando eu somo tudo e divido por 25. Tá bom? Já tem a variância. Quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Então, nessa sala, o desvio padrão é aproximadamente 7 centímetros. Então, os alunos têm aproximadamente aí uma distância de 7 centímetros um do outro. Tá bom? 7 centímetros da média da sala, né?
Não de um do outro, mas da média. Por exemplo, se a média for essa linha, eles estão aqui, ó, em média de 7. Né? Então, professor, se eu tivesse uma amostra de, por exemplo, 35, né? 35 de desvio padrão. Aí você ia ter mais ou menos assim, ó, bem mais afastados, né? Isso não impede que tenha um aluno, tem um aluno em cima da média. Pode ter, mas o grupo em si também é mais afastado. Aqui o grupo está mais junto da média. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você essas medidas de dispersão e espero vocês no exercício. Até a próxima!